Tem uma coisa que muda muito o jogo de quem usa o Cloud Code, e quando você descobre isso, cara, os seus resultados vão dar um salto tão grande, e deram aqui, e deram para vários dos nossos alunos, cara, é uma coisa simples, fácil de implementar, e essa tática que muda completamente o jogo é uma etapa de revisão da inteligência artificial sobre o trabalho que ela mesma fez. Se a gente está falando na criação de um site ou de uma página, é muito legal que o próprio agente, ou um outro agente, enfim, você que vai definir como o pipeline vai funcionar, mas que exista um processo de revisão visual e revisão da escrita, da copy daquela página, daquele site. Dessa maneira você pode, com o IA, criar o site e ao mesmo tempo revisar o site. Muitas vezes ele vai encontrar bugs, ele vai encontrar incongruências ao longo da página, ele pode encontrar, inclusive, elementos divergentes que no FAQ dizem uma coisa e na seção 2, ali na segunda dobra da página, dizem outra. Se você está criando um app web, você pode inserir uma etapa de teste como se a IA fosse o próprio usuário. E aí você pode usar o Playwright MCP, por exemplo, para testar ali usando o browser o seu app e detectar qualquer tipo de feature ali que não está rolando, que não está dando certo, qualquer tipo de problema na experiência do usuário, qualquer tipo de problema visual, né, qualquer layout esquisito, alguma coisa que está fazendo um overlap ali, elementos cobrindo o outro, problemas de fontes muito grandes, enfim, ele vai ser um revisor do trabalho que ele mesmo fez, se for o mesmo agente, ou que o outro agente fez. E aí esse revisor do trabalho pode ter critérios explícitos de aprovação ou reprovação. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é pedir para que esse revisor, ou essa etapa de revisão, dependendo do que a gente está querendo, dê uma nota de 0 a 100, e se a nota passar de 90 ou de 85 em alguns casos, você já pode passar para as fases seguintes do pipeline, do workflow, e se não, ele tem que voltar criando esse loop para que o agente que desenvolveu aquilo, que criou aquilo e não passou pela prova, faça de novo. Dessa maneira, se você configura isso bem, você consegue, inclusive, otimizar a própria maneira que o seu agente trabalha, porque esse feedback não só melhora aquele trabalho sendo executado em si, mas todos os trabalhos futuros, desde que você configure isso, né? Todos os erros captados vão ser gravados na sua memória, todos os bugs vão entrar em uma certa pasta, que pode ser uma pasta de error handling, que vai basicamente lidar com esse problema toda vez que ele aparecer, ou então evitar esse problema encontrando caminhos mais diretos para fazer o que ele precisa fazer. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui era um pouco no improviso, tá? Se a gente fosse sentar para organizar tudo isso certinho, a gente veria como esses arquivos de Markdown, de error handling, seriam vistos pela seção do Cloud Code, né? Se eles seriam vistos em determinada skill, mediante determinados critérios, né? Porque senão a gente começa a sobrecarregar o contexto do agente. Se a gente coloca um monte de coisa para ele olhar, um monte de coisa dentro do próprio contexto que ele vai carregar a cada execução, a gente sobrecarrega muito coisas desnecessárias. Então, a gente tem que colocar isso dentro de um lugar que ele vai acessar apenas sob determinadas circunstâncias. E aí, cara, existem 1000 formas, tá? De você criar um agente que se auto-otimiza. Muitas, muitas mesmo. E existem muitas formas de você criar também essa etapa de revisão. Estou trazendo aqui um panorama um pouco superficial de tudo isso para que você entenda que isso é uma possibilidade. E aí a implementação disso não é um bicho de 7 cabeças. Pode se tornar, caso você queira fazer coisas extremamente complexas, mas não precisa ser. E você pode usar essas etapas de revisão para tudo, tá? Literalmente tudo. Até para escrever um post para as redes sociais, uma descrição para um post, ou um texto, ou uma resposta para um e-mail. Você pode ter critérios de qualificação que vão fazer com que a revisão exista para que você tenha uma camada extra de proteção contra problemas que eventualmente a IA pode gerar, né? Problemas que hoje têm sido cada vez menos comuns, mas a gente está falando de alucinações, de AI slop, né? Quando a IA ela se parece muito com o texto escrito por IA. E aí você pode ter vários critérios de qualificação que, obviamente, vão estar dentro daquilo que você pretende já extrair de primeira do agente, né? Eu não quero nunca que meu texto pareça com IA. Eu pego uma skill específica, como a barra humanizer, e eu trago para o meu agente. Aí ele vai escrever de maneira mais humana. Beleza, então,
ok, você já tem uma estrutura que, na teoria, vai ser muito humana, mas e se você tiver, além disso, uma outra etapa que vai verificar se realmente, né, esse esforço valeu a pena e ele está realmente muito humano, e o humano, né, no contexto mais abrangente, não significa que está alinhado à sua marca, alinhado ao seu contexto, à sua forma de falar. Então, tem vários critérios que você pode sim colocar já para que o agente consiga, né, dar um output exatamente como você quer, mas sempre existe uma margem de erro ali, e para tarefas mais complexas você vai precisar de mais etapas de revisão. É muito difícil, mesmo com o planejamento mais bem feito do mundo, o Cloud Code criar sistemas extremamente robustos, complexos, de muitas interconexões, se você não traz umas etapas de revisão ali no meio para ele ver que errou e refazer. É assim, de primeira a primeira, o que sai são coisas mais simples mesmo, são coisas que ele já, de alguma maneira, foi treinado para fazer ou que não exigem uma grande complexidade lógica. Então, quando você for incrementando o seu sistema, você vai precisando criar recursos que façam com que você tenha mais qualidade.